Boa tarde, galera. Boa tarde, Nação Roqueira. Estamos começando com mais um Dicas de Informática. Vamos falar aqui de forma bem rapidinho, simples, tá? O que é a LLM e qual é a importância de você aprender, tá? LLM significa Large Language Model, tá? Modelo de linguagem de grande escala, tá? A linguagem, a tecnologia, o algoritmo que está por trás das IAs que você conhece atualmente, como o OpenAI, o ChatGPT, o Google Gemini, o Copilot, o Grok, né, o DeepSeek, tá? Então, assim, large, significa que houve um treinamento com grande quantidade de textos, de informações. A linguagem trabalha com, no caso, a linguagem humana, né, em várias línguas, tá? E modelo seria o sistema matemático que aprende padrões e faz previsões aí no caso, né? Então, assim, a IA, por exemplo, ela adivinha a partir do momento que você coloca uma frase ali, Brasil fica na América, então ela já imagina que seria do Sul, ou seja, ela tem a capacidade de fazer uma previsão da próxima palavra que seria mais provável no caso, né? Tá? E isso ela faz bilhões, trilhões de vezes por segundo, tá? Então, na verdade, essas IAs generativas, né, pré-treinadas, ou seja, são as milhares de pessoas, tá, que utilizam uma IA para fazer questionamentos, buscar informações. Todo mundo treina essa IA de forma que serve para todo mundo, tá? Todo mundo treina ela, alimentando ela com informações, tá? E com isso se enriquece as informações nessa grande Big Data, né? E com isso ela tem a capacidade de responder perguntas, às vezes até complexa, traduzir idiomas, resumir textos, né? Criar, no caso, o código de programação e tudo mais, né? E é por isso da necessidade de várias empresas aí investirem em data centers aí de alta capacidade, né? De alta velocidade de internet, a necessidade de resfriamento através da água, tá? Então, assim, é muito importante as pessoas, penso eu, hoje em dia, aprender um pouco de LLM, tá? Começando, assim, de uma forma muito simples, né? O que é a IA, o que é a LLM, né? No caso, quais são os parâmetros que ela utiliza, né? Os tokens, que são aquelas palavras-chave que ela usa, tá? Então, assim, atualmente a gente lida muito com a IA generativa pré-treinada, tá? Mas já existe a IA, no caso, agente, né? Aquela IA que faz tarefas para você, né? Existe a IA geral, que tem muito mais informações, né? Como, por exemplo, como o ChatGPT, o 4.0 ou Plus, no caso, né, que é pago, tá? E futuramente vai haver a Super IA, tá? Que é aquela que, digamos assim, entre aspas, vai adquirir uma autonomia, né? Para fazer processos, buscar informações. A IA, na verdade, trabalha basicamente com buscas de informações, de dados, tá? Da mesma forma que o ser humano sente a necessidade de comer, a IA sente necessidade de dados. Então é por isso que muitas vezes a gente ouve alguns relatos, né, de IA que toma uma atitude, faz algum procedimento sem ter havido uma ordem humana. A gente viu recentemente aí nos noticiários, né, no caso do OpenAI, né, que eles estão criando inteligência artificial que ainda não é divulgada, e essa inteligência artificial fugiu de uma certa forma do controle, tá? Invadindo, né, outros sistemas, no caso, tá? Não é que a IA estava querendo hackear algo para roubar, tá? Com a consciência de um humano que sempre tem algo malicioso, né? Algo para roubar, né?
furtar de alguém alguma informação importante. Na verdade, ela sentiu falta de um dado, de uma informação, e ela buscou. Então, ela passa a ter esse tipo de capacidade, tá? Penso eu desta forma, tá? Então, diante disso, a IA vai começar a criar a sua própria maneira de pensar e a sua necessidade de buscar informações sem a necessidade do ser humano alimentar essa informação, estando ela conectado na super internet, vamos dizer aí, principalmente quando realmente estiver aí na prática, em atividade, a computação quântica, juntamente com o Big Data e os grandes data centers, aí no caso, tá bom? Em outro vídeo eu falarei um pouco mais, né? Então é necessário as pessoas aprenderam esta linguagem, tá? Desde o básico até o intermediário e por aí vai avançando, tá? Porque o futuro realmente dos profissionais aí ter uma boa noção de linguagem da IA, para assim poder criar a IA e poder lidar com ela, trabalhar juntamente com ela. É isso aí, pessoal. Até a próxima com mais dicas de informática.